Olá a todos, muito bom dia! Seja bem-vindo ao seu programa Manhãs na TV. Estamos consigo todos os dias aqui na Curiacos, de segunda a sexta-feira, sempre a trazer até si o melhor da tradição e cultura portuguesa, mas não só. Projetos, convidados, temas muito especiais que nós gostamos de abordar aqui, para que você tenha uma manhã enriquecida, com conhecimento de tudo bom que nós temos no nosso país e arredores, e é esse o nosso objetivo. Você é mesmo o nosso convidado de honra, gostamos de estar consigo e deixamos todas as informações disponíveis para si nas redes sociais, nos meios sociais que nós também temos. Facebook, Instagram, não temos TikTok, haveremos ter qualquer dia, com certeza, mas temos também o YouTube, onde colocamos por completo as nossas entrevistas para você ter todas as informações e acesso a tudo que se passa no estúdio do Manhãs na TV. Nós estamos a ser vistos um bocadinho por toda a parte do mundo, norte a sul do país, nas 4 operadoras principais. Estamos em toda a Europa com o satélite Passat, norte da África e pela plataforma de internet curiacos.com nos assiste em qualquer parte do mundo. Portanto, se você está a fazer mudanças, vai para Bali, Indonésia, um país que Curiacos não chega, não se preocupe que nós temos a plataforma streaming, internet, o qual você consegue falar connosco. Por agora, eu tenho uma convidada muito especial para si, que é a Lídia Farinha, que é uma escritora que nos vem falar acerca do livro Benny Tem um Sonho. Eu até tenho aqui o livro que ela já me entregou. Este aqui foi uma prenda para ela, eu agradeço, mando um beijinho para ela, que nos vai falar acerca deste livro, como ele tem uma missão de transmitir valores como o amor, se não me engano, a cooperação, né? E outro tipo de temas que eu ainda não li o livro, então não consigo explicá-lo todo, recebi-o agora, mas fala de valores importantes para as nossas crianças. Se você ama as crianças, não vai querer perder este programa, na realidade, com a minha convidada. Então, voltamos já a seguir este separador para estarmos com a Lídia. Já estamos de volta e tenho aqui comigo a Lídia. Lídia, muito bom dia. Seja bem-vinda ao programa. Bom dia, José. Obrigada. Está nervosa por estar aqui? Não. Pergunta da praxe é sempre a mais simples. Quero aproveitar para mandar beijinhos, abraços lá para a família, para casa. Beijinhos e abraços para toda a minha família e para todos os amigos do Benny que nos assistem de norte a sul e ilhas e também fora de Portugal, porque já há vários livros além fronteiras. Espetacular, muitos parabéns. Obrigado. Lídia, eu também quero agradecer pelo livro. Você foi muito carinhosa e me entregou. Muito obrigado. Obrigada. Eu acho que o meu filho vai adorar. Ele adora também aquelas leituras à noite e eu sei que este livro tem propósitos muito bons que a gente vai discutir. Antes de falarmos do livro, nós gostamos de conhecer um pouco o autor, a autora por trás de cada obra. E fale-nos um bocadinho de si. Eu sei que você, na realidade, é fisioterapeuta, osteopata já há alguns anos, certo? Já, eu sou fisioterapeuta há sensivelmente 16 anos. Ok. Mas o meu sonho de menina, e quando eu comecei a falar e me perguntavam o que é que tu queres ser, naquela frase que as crianças ainda dizem uma série de profissões, a primeira que vinha era escritora. Mas sabemos que a realidade neste país é que a maior parte dos escritores tem uma profissão e são escritores quase que nas horas vagas. Claro, sim. De maneiras que eu trilhei o meu caminho, fui estudar fisioterapia, depois osteopatia, tornei-me professora de terapia manual e em abril de 2022 escrevi o meu primeiro livro, sendo um livro técnico, Informação Complementar para Tratamentos de Sucesso. Ok. Na sequência desse livro surgiram algumas entrevistas e uma delas saiu em janeiro deste ano. Nesse mesmo dia foi-me oferecido um calendário com a ilustração infantil. E eu pensei, se calhar é este o ano em que o meu sonho mais antigo, ou aquele que eu me recordo, que talvez seja o mais antigo, se vai realizar. Simultaneamente, eu estava a preparar uma palestra para crianças vítimas de maus tratos. E pensei, eu felizmente não tenho este passado, portanto, o que é que eu vou ensinar às crianças? Eu, Lídia, não tenho nada para dizer, mas tenho o Benny. O Benny é uma chinchila que foi acolhida pela minha família, vítima de maus tratos na infância, mas a vida dele mudou, como mudam muitos animais e, felizmente, muitas pessoas. E, inicialmente, a ideia era preparar a história do Benny para levar às crianças, levaria o Benny, há sempre esta magia de interação, crianças com animais, e preparei material de suporte para entregar aos miúdos
que serviu de esboço para aquilo que é hoje o texto deste livro. Ok, certíssimo. Pensei em ilustrá-lo, sendo uma história verídica, com fotos, porque o Benny e as outras personagens que entram no livro, todas existem ou existiram, e portanto eu tenho um registro fotográfico e até pequenos filmes. Quando uma pessoa amiga viu, disse, olha, isso merecia chegar a muito mais gente. Por isso eu propunha que arranjasses alguém que fizesse a ilustração, porque a minha arte é escrever, não é ilustrar. E quem sabe, pôr isso em formato de livro para que possa chegar a muito mais gente, porque essa mensagem é pena ficar só aqui num grupo restrito. Claro. Dia 8 de janeiro deste ano, escrevi o texto, depois, claro, vou aqui uns ajustes, e no dia 12 de abril chegou-me a casa a encomenda que eu fiz para conseguir ter o livro no valor em que ele está no mercado. Ok. Eu fiz 5.000 exemplares. Quando eu percebi o que é que são 5.000 exemplares, que me ocupam uma assoalhada, é que eu percebi que pronto, estávamos aqui com material para poder continuar a voar e, quem sabe mesmo, ir para além do sonho inicial de escrever um livro. Uhum. Pronto, e aqui temos, Benny tem um sonho, está relativamente bem divulgado em todo o país e tem sido extremamente bem acolhido em todos os contextos onde tenho tido a oportunidade de o apresentar. Este é o volume 1 e podemos já aqui anunciar que o volume 2 está no forno. Não é? Está no A forno. qualquer momento ainda vai ser o Benny volume 2. 2, exato. É uma história muito bonita e é engraçado que você até faz questão que o Benny participe mesmo até nos autógrafos, não é? Que você tem a patinha dele de forma digital carimbada nos autógrafos que você deixa. O autógrafo do Benny. Sim, sim. Portanto, é muito giro, muito fofinho. Como é que, ou seja, você está aqui a abordar um tema que já tivemos aqui muitos escritores. Este é um tema forte, quando se fala de violência, quando somos menores, infantil. Porquê é que isso lhe toca a partir? Eu sei que você teve uma boa infância, percebi isso, também tive, mas porquê é que isso lhe mexeu tanto? Porque é algo que, no meu entender, e acho que de todos nós, é algo que não é natural. Sim. Acho que todos, crianças e adultos, merecemos ser bem tratados. E para que uns sejam maltratados, há outros que tomam partido sobre esses e não me parece justo. Sim. Daí que essas situações causem uma certa revolta, mas eu penso que não seja só a mim. Com esta história também trouxe pretende passar uma mensagem de esperança e conforto e que a nossa situação atual ou passada não tem que caducar o nosso futuro. O futuro, a construção do futuro dos nossos sonhos não é fruto de um acaso, mas de construções, de decisões diárias que se tomam no presente. Isto porque às vezes o nosso início pode ter sido como o do Benny, que a qualquer momento esta história pode ser a história de todos nós, não só na infância, mas às vezes surgem situações em que de repente nos vemos em contextos onde de alguma forma tomam partido de nós, abusam de nós. Estamos em cenários perigosos, sim? Mesmo em casamento? Sim. Casamentos, relações, empregos. Sim, verdade. E é um bocadinho para aí que vai a tónica do segundo livro, do Benny 2. Aqui falamos de perdas, luto e morte, sem falar na palavra. Ok. Mas aborda o conceito como algo que faz parte da vida. A vida é feita de ciclos, inicia e termina. E nesse ciclo inclui muita coisa e também as perdas, que as perdas fazem parte da vida. Na sociedade preparam-nos e as famílias preparam-nos para ganhar, para sermos bons, para sermos os melhores, e é ótimo. Sim. Só que só há um primeiro lugar, para muitas vezes. E ninguém nos prepara para perder, e quando isso acontece, se não estamos preparados, às vezes a reação pode causar em nós efeitos que, se estivéssemos minimamente preparados, talvez não fossem tão nefastos. Ok. Eu tenho que admitir, peço desculpa interromper, quando eu vi que você aborda o tema também de... Você aborda temas como amizade, amor, compaixão, mas também fala de morte, perdas e luto, eu fiquei a pensar como é que conseguimos
passar isto por uma criança, qual será o objetivo? E então é isso, a preparação, certo? Sim, e perceber que não temos que ser eternamente vítimas. Quando fomos maltratados na infância, se somos maltratados num casamento ou num emprego. São episódios da nossa vida e que não estamos condenados. A partir do momento em que escolhemos que não queremos aquilo para nós, a criança cresce, felizmente. Dentro de outros contextos, às vezes, por muito difícil que seja, também é possível sair dessa clausura. E é passar esta mensagem que essas situações, perder, faz parte da vida. Podemos adormecer e chegar tarde à escola ou ao emprego. Uma outra vez, talvez não cause assim um impacto maior, mas não é bom. Claro. Porque se chegamos sempre tarde ao emprego, acabamos por perdê-lo. Se chegamos sempre tarde à escola, acabamos por perder matéria, que vai condicionar o nosso sucesso. Perder faz parte da vida, mas também podemos perder um sonho, podemos perder alguém, seja um animal ou uma pessoa, e faz parte. Ok. Porque se estivéssemos sempre a ganhar, também não conseguimos valorizar o que há de bom na nossa vida. Sim. Não é? Portanto, de alguma forma, as coisas chegam a um equilíbrio. Uma vez uma criança deu a ilustração, acho que um professor fez uma pergunta no teste. Porquê que não se pode ter tudo na vida? E o miúdo respondeu, porque a minha mãe não espirra dinheiro, não é? Esse o termo era outro termo, pronto. Mas, na realidade, o que o professor queria que eles entendessem é que nós só damos valor àquilo que nos custa ganhar, ou que às vezes até perdemos e então voltamos a conquistar. Se fosse tudo muito fácil, acho que seria tudo muito fútil para nós. Sim. E então é esta mensagem de que há muito daquilo que nós ganhamos ou que podemos ganhar que depende de nós, porque escolher é poder. Existe um poder muito grande na decisão, na tomada de decisão, numa proatividade que, ainda que em certos contextos pareça que está bem, eu quero mudar, mas eu sinto-me tão preso, sinto-me tão refém desta situação. Mas a partir do momento em que mudamos a mentalidade, as portas vão-se abrindo e é possível sairmos das situações em que nos encontramos. Fala muito acerca do sonho. Ter um sonho é importante, não perder o sonho é importante. Sim, é fundamental. O sonho que manda a vida. Esta frase não é da minha autoria, não é? Mas é importante termos sonhos, termos objetivos. É também importante perceber que tudo tem o seu tempo. Eu comecei a dizer que... Eu até dizia mais. Eu dizia, quando comecei a falar, que eu um dia ia escrever uma história e seria a história preferida das crianças que a conhecessem. Claro que para isso acontecer passava por ser escritora. E eu não sei se já é a história preferida de alguma criança ou não, mas o livro está há pouquíssimo tempo no mercado. Mas, no entanto, já teve um percurso que o primeiro livro não teve e já tenho recebido imenso feedback que nem nos meus melhores sonhos algum dia pensei que isto pudesse acontecer. Fala-nos um bocadinho do feedback que tem recebido. Então, o livro aborda estes temas que acabamos de mencionar, não é? E o livro estava à venda há uma semana, o livro físico, quando fui contactada por uma família que infelizmente perderam uma sobrinha este ano, com 17 anos, que se suicidou, e explicar isto à filha de 5. Então recebo uma mensagem muito bonita em que a senhora dizia que a Lídia gostava mesmo de partilhasse isto, porque à semelhança desta vivência haverão outras famílias. Claro. E foi uma maneira mais leve de explicar o sucedido e de perdas inexplicáveis que às vezes somos obrigados a enfrentar. Esta foi, sim, talvez aquele que mais me tocou nas profundezas, pela gentileza e delicadeza do assunto. Okay. Mas depois tem outros. As crianças à noite é sempre um desafio conseguir colocá-las a dormir sem que haja birras, mas que com o livro do Benny conseguimos sempre gerar uma expectativa de forma a que seja a própria criança a decidir, olha, vamos dormir, que é para contares a história, quero saber um bocadinho mais sobre a história do Benny. Crianças que não gostam muito de ler, mas que sentem um fascínio especial por este livro. E isso para mim, sendo que não sou ser escritora, como eu digo,
entre os meus, eu sou escritora nas horas vagas, agora tenho mais horas vagas para a escrita do que para a outra atividade, porque o livro me levou neste sentido, mas para mim é muito gratificante perceber que o meu livro, o meu pequeno contributo, já está a gerar estes frutos. Uhum. E também está a mostrar a importância do sonho, porque você está a viver o seu sonho. Sim, sim. E não só este sonho, este, que me levou ao livro, mas tantos outros que através deste livro eu tenho conseguido. Uhum. E tenho tido a oportunidade de estar com crianças que já leram um livro, mesmo na divulgação do livro com o Benny, já teve essa oportunidade de ter essa interação? Já. Portanto, eu vivo em Sintra e o lançamento que fiz em Oeiras, ele veio o Benny. Ok. E foi em crianças e não só, as crianças de todas as idades gostam sempre de ver. Em primeiro lugar, muitas pessoas não sabem o que é uma chinchila e as que sabem, se calhar, nunca viram. Uhum. Eu, por acaso, nunca vi uma chinchila. Pronto. E Próxima vez tem de trazer o Benny. tenho que trazer o Benny. Ele é capaz de querer trepar aqui pela árvore de Natal. Depois a produtora arruma, não há problema nenhum. Certo. Mas sim, é muito interessante e também recebo mensagens a perguntar. Olha, recebi uma mensagem aqui há 2 meses de uma senhora que levou o livro até Angola e o neto perguntou se a próxima vez que vier a Portugal se é possível ele vir conhecer o Benny. Espetacular. E tenho assim às vezes assim uns pedidos muito curiosos, não deixa de ser curioso perceber que de repente o meu animal de estimação, que há um tempo atrás foi maltratado, rejeitado pela primeira família que o teve, agora é quase como uma estrela, uma não é? estrela, Ele exato. sai de casa, todos a quererem conhecê-lo e a fazer festinhas. Pá, o que é que se passa aqui agora? Aconteceu alguma coisa enquanto eu estava a dormir? É uma Exato. celebridade e nem o sabe. É uma história muito bonita. Sente que está a ir na missão que você e o Benny têm juntos? Sim, e a superar todas as minhas expectativas. Outro sonho que eu tinha, talvez não na mesma intensidade que este de escrever um livro, eu tinha o sonho de um dia conhecer as nossas ilhas. Ok. Pronto, eu já tinha ido à Ilha Terceira, onde tenho uns tios e uns primos, já há muitos anos que não ia lá, mas nunca se tinha proporcionado ir visitar mais nenhuma. Tinha estado em projeto ir à Madeira em abril de 2020, mas pelas razões que todos sabemos não foi possível. E então nunca mais pensei no assunto, nem pensei que isso fosse um sonho a ser realizado já. 2 semanas depois do livro sair, eu recebi um convite para ele ser traduzido para espanhol. E em conversa, obrigado, em conversa com um amigo da minha família, que ele é açoriano, mas reside em Lisboa, ele elucidou-me para uma realidade que eu não estava desperta. Lisboa não é de todo um retrato do país. Portanto, vivo em Sintra, mas eu tenho livrarias onde eu quiser e passo a publicidade. Se eu quiser comprar um livro, até posso pedir a uma mota da Livre que vá lá a casa entregar-me. Claro. Porque aqui isso é possível. Mas há zonas do país em que não há livrarias e pontos de venda de livros onde chegam os títulos que os pontos decidem. E se já, vivendo em Lisboa, e há outras cidades em que isto também acontece, Hermesinde, tem livrarias e tem estas facilidades e as pessoas, no geral, não são muito dadas à leitura, o que é que nós podemos esperar de zonas onde, para além de não ser fácil, os portos de envio são muito mais caros? Claro. Eu, sendo filha de imigrantes e sei o que é viver fora do país, e numa realidade há umas décadas atrás, em que se encomendava artigos portugueses e nunca chegaram, percebo a frustração que seja para esses portugueses que, em Portugal, têm essa dificuldade. Pois. Então, não tendo eu distribuidora para o livro, fiz umas breves contas em quanto é que isto me ficaria se eu tivesse o livro na grande distribuição e ousei, porque isto na vida... estes passos partem um bocadinho de alguma audácia e ousadia. Sim, sim. Pode correr muito bem, pode resultar em aprendizagens. E que no momento até achamos que corre muito mal, mas não deixa de ser uma alavanca para futuros saltos.
E a gente nunca saberá se não tentar, também, não é verdade? Exatamente. Então, fui fui investigar onde é que não há livraria. Não é que se vendam livros, porque vendem-se, mas onde é que não há mesmo uma livraria? Então, das nossas ilhas, só há livrarias mesmo, não são lojas com CAI para venda de livros, mas livrarias existe na Madeira, a Ilha da Madeira, a Ilha de São Miguel, a Ilha da Terceira e agora uma pequenina livraria na Ilha do Pico. As outras ilhas também são Portugal e não têm livraria. Ok. Então eu tratei das coisas para ir à mais distante e à menos provável, que é a Ilha do Corvo, e comecei a fazer a viagem por aí. E fui ao Grupo Ocidental dos Açores, Corvo e Flores, mas não tendo eu raízes nas ilhas, eu vejo aquilo que é permitido no avião, porque no aeroporto de Lisboa são intransigentes com as gramas, Ok. e a pensar, eu organizei uma viagem para fazer as ilhas do Grupo Ocidental e do Grupo Central dos Açores. Já estava a viagem organizada, porque, como deve calcular, isto se organiza-se com alguma antecedência, quando conheci uma pessoa que conhecia fora de Portugal até, e o meu marido conhecia essa pessoa, que nos disse assim: olha, tu para seres uma escritora famosa tens que ir à Madeira. Eu assim, ok, mas agora já tenho organizado uma viagem aos Açores. Mas vai por mim que tens que ir à Madeira. Pronto, fomos aos Açores e, para surpresa minha, que, como eu disse, não tenho raízes nas ilhas, o estoque que eu levei a planear para 7 ilhas ficou nas ilhas do Grupo Ocidental, que é extremamente difícil chegar a alguma coisa. Há na Ilha das Flores uma papelaria que de vez em quando vende um ou outro título. Ok. Pronto, mas É tudo muito escasso, sim. é tudo muito escasso e, claro, as ilhas dos Açores, estas do Grupo Ocidental, os livros chegam lá através do CTT, que vendem livros, mas eles é que decidem os títulos que estão à venda. Diferente do que uma pessoa ir a uma livraria. Bom, eu tinha as coisas planeadas, consegui mandar vir reforços de Lisboa para o Grupo Central e fui sempre esgotando os livros. Fizemos uma viagem por estas 7 ilhas açorianas e viemos só a Lisboa trocar as malas e fomos até à Madeira para depois ir até à Ilha do Porto Santo. E de repente, num espaço de um mês, não posso dizer que as conheço, não, porque eu fui em trabalho, acabei foi por conhecer uma série de pessoas locais ligadas à cultura, mas piquei o ponto nas 7 ilhas dos Açores e na região autónoma da Madeira, Madeira e Porto Santo. E você queria conhecer? Eu queria conhecer, mas pronto, acabei por, de repente, por estar lá, para marcar presença e por conseguir ter o meu livro literalmente, nestes cantinhos de Portugal, em que se estivesse na grande distribuição não chegaria lá. Talvez estivesse muito mais divulgado nas grandes cidades, nas grandes metrópoles portuguesas, mas não nestes cantinhos. Bom, por uma questão de agenda, de trabalho, não foi possível logo fazer o Grupo Oriental. Nisto, houve alguma divulgação pelos meios de comunicação social locais e já voltei da Madeira. Aliás, cheguei ontem, de uma semana de trabalho, estou aqui firme e forte, e pronta para logo à noite ir até ao Algarve por mais uns dias de trabalho. Que agora, de repente, o livro faz-nos literalmente viajar, não é só quando lemos um livro escrito por outra pessoa, dá-nos esta possibilidade de viajarmos dentro da mentalidade das personagens, de tentarmos entrar na gastronomia, na cultura, em tudo aquilo que o livro nos oferece. Neste caso, esse livro está a oferecer os 2 tipos de viagem. Exatamente. Da imaginação e física também. E física. Está a ser uma aventura, então. Literalmente uma aventura que me tem levado para mares nunca antes navegados. Espetacular. Agora irei, dentro de dias, à Ilha de Santa Maria e à Ilha de São Miguel e com isto, em 4 meses, tenho visitas nas nossas 11 ilhas. Região Autónoma dos Açores, Região Autónoma da Madeira, já com outra viagem marcada para a Madeira. Espetacular. Maravilha. Olha, eu acho que você, sinceramente, está mesmo a viver um sonho. E um sonho muito bonito. Sim. Isto também é importante se falar. Você aqui mostrou-nos o fator de arriscar, não é verdade?
você com a sua experiência das coisas que tem vivenciado e de pessoas com quem tem conversado e até do feedback que recebe de pais e de familiares que leem um livro a crianças, sente que há muitos sonhos que não vão para a frente por causa disso, de medos, de receios. Se eu der o passo e não correr bem, e não for bem assim, e se eu me desiludir, acha que há muito isso, mesmo nos novos? Sim, e eu estou aqui a contar a parte bonita, Uhum. porque faz parte da equação também haver falhas e cair, mas o segredo é levantar-nos. No meio disto também já meti com pessoas erradas. E que na altura senti-me defraudada, senti-me injustiçada, mas digo-lhe, se isso não tivesse acontecido, eu não tinha ido às ilhas, porque eu estava confortavelmente em Lisboa, que tem muito para dar e há também muitas oportunidades aqui. Poderia ter pensado do seu primo, ele sabe lá o que é que está a dizer, podia não lhe dar ouvidos por receio, mas neste caso foi diferente. Sim. Ouvir e arriscou. E arrisquei. Há que enfrentar os medos, há que enfrentar os receios. Claro que sim. Aliás, eu dou este exemplo. Há pessoas que não têm dinheiro, contraem empréstimos para as mais variadas coisas, compram um carro zero. Ok. Nem toda a gente pode comprar um carro zero, pronto, então fazem o seu crédito. Mas alguns, e aconteceu a uma pessoa muito próxima da minha família, comprou um carro 0 km, cheio do stand, e teve um acidente e ele ficou bem, mas perdeu o carro e durante 10 anos esteve a pagar um carro que usufruiu 20 minutos. Eu dou esta metáfora. Estas peripécias pelo caminho, que não correram bem, mas que partiu da ousadia, se tivesse ousado, isso não teria acontecido, mas outras coisas que me aconteceram também não. Uhum. É como se fosse o meu acidente de carro. Felizmente estou bem de saúde, mas houve uma parte do carro que ficou por pagar. E cada vez que eu dou um passo, há também alguma ousadia nisto, porque nem sempre, porque é assim, ok, vou agora 4 dias de trabalho para aqui e 3 dias para ali. Há um projeto e há uma expectativa que a coisa seja assim. Às vezes supera largamente as expectativas, outras vezes fica um bocadinho aquém, mas nada como arriscar. Claro. E eu também, no meio disto, também já corri outros riscos e não me arrependo. Como eu lhe disse, eu fui fisioterapeuta há 16 anos. Quando o livro foi escrito, eu tinha 3 empregos. Um contrato, em que eu estava estável, mas trabalhava no horário em que, por exemplo, estou aqui consigo. Se eu estivesse no meu emprego, não podia, ou teria ido para um dia de férias, ou tirar amanhã, ok. E que me dava estabilidade enquanto eu decidisse, porque profissionais de saúde procuram-se, portanto não abundamos. Não é aquela categoria, sobretudo os fisioterapeutas, em que não há fisioterapeutas desempregados. Não, precisamos. Precisamos muito. Outro em que eu trabalhava também na minha área, mas os fins de semana e as noites. Tenho disponibilidade para isso e enquanto eu quisesse, embora não estivesse presa a um contrato, eu tinha este seguro. E tinha o terceiro, que é o que eu mantenho, que é quando faço a autonomia da minha agenda e dou consultas no consultório. Ok. O livro saiu em abril, em maio vim-me embora do hospital, em setembro vim embora do atempero que eu tinha à noite e aos fins de semana e mantenho o consultório em que eu faço a minha gestão de agenda. Fui à Madeira, eu estou aqui consigo, ainda vou trabalhar a seguir e amanhã sigo para o Algarve. E fiz as consultas que tinha a fazer, volto ao Algarve, dou outra vez consultas e sigo para a Ilha de Santa Maria. E assim começo a ter... não deixei totalmente a minha profissão de lado, diminuí largamente as horas em que eu dedicava à profissão para poder ir atrás do meu sonho. E se corre mal? Cá quem me pergunte. Eu não vou pensar nisso. E se corre mal, porque já estou a colocar a possibilidade de vir a correr mal. Ok. Mas se porventura correr mal, eu continuo a ter os meus diplomas. Eu já trabalho há 16 anos, tenho uma experiência profissional na área, tenho uma cabeça e 2 mãos e há falta de fisioterapeutas e urge-se por projetos novos. Se eu não conseguir voltar para a carreira hospitalar, pronto. Clínicas privadas. Tenho um irmão meu que trabalha nessa área, sim. Sim, há. Mas o que é certo é que, quando falamos acerca acho que este livro nós abordamos lições não só para os miúdos. Não, isto é para corações de todas as idades. Sim. Porque quando falamos acerca de seguir um sonho, pode ser,
com todo, peço desculpa pelo termo, Sim, sim, maluca, arriscou assim tudo de certa Sim, forma. sim. Sim, mas eu também tenho a certeza que você parou e planeou se havia possibilidade, né? Claro. Nós temos que parar de pensar se há possibilidade. Não vou. Atirar paraquedas. Exato, Sim. tirar de paraquedas sem pôr paraquedas, né? Eu tenho que ver se realmente tem tudo para andar. E então, os riscos que há sempre, então arriscamos. E neste caso, ainda bem que arriscou. Hoje está em televisão nacional e internacional. Já esteve noutra emissora televisiva também. Já em mais duas. Mais duas. Sim, Então, sim. você já é uma pessoa com experiência nesta. Mais ou menos. Não como o José que faz isto diariamente e é a sua vida, mas sim, pronto, já não é o mesmo frio na barriga. Sim. E a família lá em casa depois pode vê-la aqui na televisão e fica muito bem. Obrigada. Mas tem ajudado muitas crianças. Esse pessoal das ilhas, a quem teve a oportunidade de entregar o livro, quando eles pegam no livro, eles percebem do que é que o livro retrata? Eles conseguem perceber os temas todos que... Das ilhas e do continente. Do continente também, sim. Mas nas ilhas eles não tinham tanto acesso. Sim, não tinham tanto acesso ao livro físico, a livros físicos. Portanto, eu fiz a minha parte, que é apenas uma gota no oceano, não é? Por exemplo, há ilhas mais pequenas em que, a Ilha do Corvo, consegui fazer 2 apresentações para a ilha. Mas a ilha não chega a ter 400 habitantes. Mas, por exemplo, a Ilha do Pico, eu marquei presença em 2 municípios. A Madeira já marquei em 3. Fiz a minha parte, mas a minha é uma gota no oceano, mas não deixa de ser uma parte. Exato. E com a levar o meu sonho, eu depois também já tive a oportunidade de começar aqui a amadurecer outras ideias para poder dar oportunidades aos pequenos, grandes artistas, em que eu tenho um projeto, não só para as ilhas, mas para todo o país. As escolas que acolherem as minhas apresentações, eu deixo um projeto para irmos à procura de talentos. De escrita, de ilustração, de artísticos, música, teatro, tudo. Bom. Quem aceder depois terá projeção e às vezes um menino que, mesmo que esteja na cidade ou mais no interior, mas que se calhar a família não conseguia perceber esse talento ou não lhe interessava, porque às vezes até percebem, mas não interessa que a criança siga esse rumo porque a própria família impõe outros sonhos. As escolas aderentes, depois ficam lá os contactos dos miúdos e hoje amanhã, hoje tem 6 anos, depois daqui a 20 anos tem 26 e quem sabe, a partir de um pequeno projeto enquadrado no Beni, não possam ser grandes artistas. Portanto, também já estou aqui a abrir uma oportunidade que não me custa nada para projetar outros talentos. Para que não só o Beni, mas também outras crianças tenham um sonho. Sim, outras crianças e adultos. Os sonhos não morrem na infância, felizmente. E você é a prova disso. Sim. Mas quando eles pegam num livro, eles conseguem perceber logo de partida o que é que o livro quer transmitir? Depende. Estamos a falar que eu faço apresentações para crianças a partir dos 2 anos até aos 14 e as apresentações são diferentes em função da idade, porque os graus de maturidade também são diferentes. Este livro começa com a capa, é a chinchila com a mão no ar, e uma mão no ar já é uma mão que não se acomoda. Pergunta, não tem que pôr em causa, mas pergunta. Porquê é que as coisas são assim? Não haverá outras formas de elas serem feitas? Então, uma mão que pergunta já abre um mundo de possibilidades. Já pelo menos percebe que não há, para pouquíssimas coisas na vida, há apenas uma resposta. Então, o livro fala destes temas, mas levanta muitas possibilidades de diálogo nas várias camadas de profundidade. Aborda aqui a questão de orfanatos, mas quem diz orfanatos também diz associações que acolhem crianças, animais, idosos. Aborda a flora, que é a questão do abandono, seja de bebés ou de doentes, idosos. Aborda muito por alto os sem-abrigo, a questão dos incêndios. Toca aqui muitos temas que, claro, se uma criança de 5 ou 6 anos até passa à frente, mas uma das partilhas que mais me comoveu, porque há muita coisa à volta do livro que eu nem sei, e há outras que venho a saber meses depois por pessoas que eu não conheço, mas que me encontram em eventos e partilham, o que é extremamente gratificante. A minha primeira ida à Madeira, assim que eu cheguei ao Funchal, eu fui
eu fui apresentar o livro. Tinham-me dito que era um grupo de 80 crianças. Ok. E eu cheguei lá e tinha crianças dos 5 aos 14, no mesmo grupo, 80. E então eu tive que, bem, contei a história, mas é um desafio muito grande, com idades tão diferentes. Consegui chegar a todos. Conseguir chegar a todos sem que uns se aborreçam e outros sintam que é demasiado infantil. Bom, dia a seguir liga-me a pessoa que organizou essa minha ida e disse: olha, Lídia, eu queria só partilhar consigo algo muito interessante que aconteceu. Foi o seguinte: os miúdos de 12, 13 e 14, quando mostrámos a imagem da capa, disseram que era um livro para bebés e que não queriam ficar na rua a conversar, que não queriam assistir. E nós literalmente obrigámos-los a assistir, porque fazia parte do programa. Eles estarem a assistir. Era um género de um ATL de verão, antes das aulas começarem. Portanto, os pais estavam a pagar para eles lá estarem, fazia parte do programa. Ir assistir à apresentação do livro pela escritora, ficava um bocado mal os miúdos ficarem na rua na conversa. Exato. E não assistirem. Mas depois aconteceu algo fantástico. Portanto, eles são organizados por idades, cada idade tem 1 ou 2 monitores, em função do número de crianças. E uma das raparigas desse grupo de miúdos mais velhos, a tia estava em estado terminal por uma doença. E é claro, estas coisas nem toda a gente fala no assunto, muito menos sentem à vontade de falar uns com os outros, miúdos dessa idade. Eu apresentei a história do livro e depois eles foram ter uma conversa entre o grupo, em que a rapariga conseguiu abrir o seu coração ao pé dos seus pares. Houve outros que partilharam outras perdas, choraram, mas não foi... Foi bom, foi quase como um efeito terapêutico, até para o monitor. Trouxe, sim, bastante edificação e depois eles ainda tiveram mais uma semana ou duas antes do programa acabar e ficou um grupo muito, muito coeso. Okay. Até havia, assim, pequenas rivalidades, que é natural. E ficaram um grupo. E agora, voltei à Madeira, eu liguei ao senhor para tomar um cafezinho com ele. E ele disse, olha, passou-se este tempo e eles continuam aqui na escola e olha que os mitos estão diferentes. E é um livro para crianças. Claro. E, portanto, isto levanta aqui, aborda muitas questões que, depois, abre possibilidades infinitas para diálogos entre pais e filhos, avós e netos, professores e alunos, grupos. Pode ser um livro que pode ser usado várias vezes à medida, de várias fases de crescimento. E até para nós adultos, para percebermos algumas perdas inevitáveis que vêm à nossa vida e que às vezes não conseguimos explicar, nem encontrar explicação. E há coisas que nem temos que... separações, perdas repentinas de emprego, uma doença. E que o comum é as pessoas se sentirem revoltadas. E até, ok, está tudo bem, sentirem-se revoltadas porque não aceitam a situação, faz parte. Mas para encontrar conforto e uma certa esperança no meio da vida, porque isso é a vida a acontecer. Ok. Você também fala acerca de amizade, amor, compaixão, cooperação e respeito. Acha que isto é importante para o desenvolvimento das competências interpessoais das crianças? Das crianças, dos adolescentes, da sociedade. Eu digo sempre das crianças, Se houvesse um bocadinho mais... Sim, mas há que investir nelas, porque são o futuro da manhã. Claro. são o nosso futuro, a sociedade da manhã. E se houvesse um bocadinho, só um bocadinho, mais destes ingredientes secretos em cada um de nós, o mundo seria um lugar muito mais agradável para vivermos. Você mudaria alguma coisa? Normalmente quem é escritor, depende, mas os escritores que já tivemos aqui, eles são muito rigorosos, né? Gostam das coisas bem ao jeito deles, ao passar bem a mensagem e ter um projeto perfeito, por assim dizer. Mas sabemos que nada é perfeito, claro. Você mudaria alguma coisa hoje nesse primeiro Neste livro? Sim. Mudaria alguma coisa? Acrescentaria alguma coisa? Sim e não. Ok. Então, não no sentido em que quando eu olho para o produto final, está aqui uma obra que eu pretendo que não chegue só às crianças. Já dizia C.S. Lewis que um livro para crianças que é apenas apreciado por crianças não é um bom livro. Às vezes, quando eu falo com crianças 2, 3, 4, 5 anos, eu não conto muitas partes da história.
porque depois não tenho tempo suficiente para poder desenvolver algumas coisas, até porque há crianças. Olha, ainda ontem aconteceu na Madeira, a última apresentação antes de me vir embora, eu estava a falar para crianças de 8 anos. Aí já introduz um pouco a temática da morte. E são meninos que já vêm juntos desde o pré-escolar, pelo menos desde os 4 anos que eles já caminham juntos. Portanto, há 4 anos. E há uma criança que se sentiu segura para partilhar que perdeu a irmã e a turma não sabia. Perdeu a irmã antes deles serem colegas. E lembra-se da irmã, mas nunca partilhou. E no meio da nossa partilha, enquanto eu estava a contar a história do Benny, ele começou a contar isto e de repente os outros miúdos começaram-se a sentir também num espaço seguro para fazer outras partilhas muito íntimas. Então, nesse sentido, eu não mudaria nada, porque se eu adaptasse o livro só para os mais pequeninos, mesmo a falar apenas dos valores da amizade, isto não seria possível. À semelhança do que aconteceu ontem, não é assim tão raro acontecer. Às vezes partilham as perdas de animais, a perda de um avô, e pode ser uma forma de explicar a partida de um animal de estimação, de um avô, de um outro alguém, através da história do Benny. Nesse sentido, eu acho que o livro cumpre o seu papel. Depois cabe aos adultos, quando vão apresentar a história do Benny às crianças, filtrarem algumas partes e, se acharem que as crianças ainda não têm essa maturidade ou, no momento, não há tempo suficiente, caso venha a surgir uma pergunta que não pode ser calada nem ficar para depois, então se calhar mais vale nessa altura não abrir o leque, porque depois Exato. é preferível não se falar do que de repente ficar ali uma ferida exposta ou Sim. à espera de algo que se tenta pôr paninhos quentes para não se tocar no assunto. Porque a criança é curiosa, quando lá está a mão no mão ar, no ar. ela levanta muitas vezes a mão para perguntar. Mas sim, em qualquer lição de vida que nós compartilhamos com os nossos filhos, nós às vezes olhamos e pensamos, não vale a pena, agora ele não iria perceber, ou ela não iria perceber, mais à frente. E então é isso que também temos que fazer então com o livro do Benny. Sim, porque isto tem muitas camadas de conteúdo e depois em função dos nossos graus de maturidade cabe um bocado ao adulto ir explorando, ou talvez para os mais novos ficar ali um bocadinho mais por algumas das ilustrações. Com meninos em que já existe maturidade, é possível explorar uma série de temas, até porque, como eu disse, muitos dos temas são aflorados, é levantar o pó para depois poder dar continuidade ao desenvolvimento de alguns deles. Como é que você espera este projeto daqui a 4, 5 anos? Você vê vários volumes de Benny, vê outras personagens, como é que você vê? Então, eu já escrevi outro livro do Benny, aliás, eu já escrevi mais 4. Caramba, pensava que era só um que estava no forno. Não, está no forno na ilustração, porque eu faço o texto. Okay. Depois há outra pessoa, a Yolanda Rocha, que faz a ilustração. Este livro foi escrito na Ilha do Porto Santo, o novo, que vai sair. E posso já adiantar que, segundo a minha expectativa, estará para sair no início de 2024. E é um livro que nos fala sobre o nosso valor enquanto seres únicos. O tema surgiu quando, na Ilha do Porto Santo, me fizeram uma entrevista e abordaram um bocadinho a questão das crianças vítimas de bullying. Porque este fala dos maus tratos infantis, mas da família de origem, que isso Exato. acontece. Mas às vezes as crianças não são maltratadas em casa, mas são na escola. E isso deu-me material. Eu costumo sempre tirar um pouquinho para refletir após cada entrevista o que é que eu podia ter dito mais ou o que é que eu podia ter dito de outra forma. E pensei, não, isto dá aqui material para escrever outro texto do nosso valor enquanto seres únicos. E quando nos começamos a comparar aos outros, perdemos valor, porque deixamos de ser exclusivos ou andamos à procura deles comuns para deixar de lado aquilo que nos torna especiais. Este é o segundo livro. Depois, há uma série de temas e de valores que, entrando nestas metáforas, é muito mais fácil depois os leitores, sobretudo os pequenos leitores, se identificarem com estas personagens
e as coisas entrarem assim, através dos animais, que entretanto depois já vão conhecendo de livros anteriores, o Benny. Nem sempre o livro do Porto Santo, eu pretendo algo mais também, trazer um pouco do Porto Santo, mas diferente daquilo que o turismo já explorou, porque há muito que se não vier assim para a literatura, para outros meios, que se acaba por perder. E até quase como um bilhete postal da Ilha do Porto Santo, e também estes valores. Então, as personagens, o único que se repete é o Benny, e os outros são personagens próprios do Porto Santo. Ok, certeza. Nos outros que eu já escrevi, algumas personagens repetem-se, outras já não. E tanto que a coleção se chama Benny e os Amigos, não Benny e a sua família, porque ao longo da nossa vida vamos adicionando sempre muitos amigos ao nosso leque de contactos, ou às pessoas que deixam marcas no nosso coração. Então, daqui a 4, 5 anos, eu não sei, mas gostaria de, quer com este livro, quer com títulos futuros, de conseguir abordar uma série de temas que são uns mais fraturantes que outros na sociedade, mas que é importante passar esta mensagem de esperança aos mais novos, e não só, mas sobretudo aos mais novos. E depois, claro, que cada livro siga o seu voo, e com este já houve esta oportunidade de viajar aquilo que já se viajou desde que o livro saiu. Claro, gostava muito de ver o livro traduzido em outros idiomas. Acredito que vai lá. Sim, sim. É só arriscar. É só arriscar, sim. Você já teve a experiência de quando era nova ter algum livro que também lhe ajudou e que lhe inspirou? Quando era nova, e ainda tenho. Ainda tem? Ainda tenho alguns livros que me surpreendem por Marcaram. completo o teor. E depois também há aqueles livros, que este acho que é um pouco assim, que cada vez que o lemos de forma diferente, em função do nosso estado de espírito. Uhum. E sim, acabam por causar marcas, impactos diferentes, em função da forma como nós o lemos. Você tem algum escritor que lhe inspire e que se calhar um dia gostaria de fazer um trabalho juntamente com esse escritor, conseguindo incuti-lo neste mundo do Benny? Pensou alguma vez nisso? Eu gosto muito da Luísa Ducla Soares, tanto que a senhora já tem mais de 50 anos de carreira literária, e também foi outro passo ousado quando eu pedi a sua contribuição para o meu livro. Ok. E ela, sim, a Luísa fez. Não tinha reparado até agora. Ela já não faz este tipo de trabalho, mas eu apliquei os princípios que passo no meu livro, arrisquei. Portanto, eu quando quero arranjar um contacto, arranjo, e arranjei o contacto dela. E arrisquei, e gostaria de um dia ter a oportunidade de fazer um projeto com ela. É uma senhora que, pelo menos da nossa geração e até antes, todos nós, de alguma forma, na escola, ou num texto, em manual escolar, ou mesmo em livros dela, conhecemos a obra dela, não é? E por isso é uma pessoa de referência para a nossa literatura infanto-juvenil e reconhecida lá fora. E gostaria de ter esta oportunidade. Maravilha. Nós também já tivemos aqui outros autores que também têm missões muito nobres com as suas obras literárias, tal como a sua. Obrigada. Já tive a oportunidade de se cruzar com eles, de falar, trocar experiências. Como é que é entrar nesse mundo de mensageiros, por assim dizer? Olha, é muito interessante, e mensageiros não só da literatura infantil-juvenil. Uhum. É muito curioso conhecer o percurso de muitos escritores, porque, tal como eu, a maior parte destas pessoas não são escritores, mas não é a sua profissão, não vivem apenas da escrita. Se calhar, depois de já terem conquistado o seu espaço, podem viver sobretudo da escrita, mas não começámos assim. Uhum. E então é interessante perceber o percurso destas pessoas e tudo aquilo que as leva a quererem passar a sua palavra escrita como um legado para o presente e para o futuro. Já desde que enverdei por aqui, tenho conhecido muito mais escritores que aquilo que eu conhecia antes, porque entretanto marco presença em alguns eventos e também sou contactada por alguns colegas, por assim chamar, por assim dizer, não é? E é muito interessante perceber o que é que as pessoas, mesmo quem escreve ficção, aquilo que está por trás do de trás.
Eu acho, também há pouco tempo tivemos aqui um colega que é o Jonas Carvalho, ele também é um amigo meu, e ele também também está a criar assim livros, mas mesmo voltados para o público infantil. O seu também chega a juvenil e não só, e ele também partilha muitos dos valores e da missão que você tem, e como superação e acreditar, sonhar, fala nesses temas, e é interessante ver tantas pessoas que querem transmitir os valores corretos, que dão força, não é verdade? Vemos tanta coisa má às vezes nos filmes e nas redes sociais, e é bom termos também mostrar o lado bom, porque senão é o que a pessoa entra em depressões, é isso, só vê o lado mau, só vê negro em volta. Precisamos de uma luz, não é? E o que vocês fazem faz toda a diferença. E fico contente porque que haja mais pessoas como você, como o Jonas e outros escritores que estivemos aqui, que façam esse trabalho. Se quiserem entrar em contacto consigo, para também adquirir o livro, mas também para, se calhar, participar de um projeto. Sim. Ou para contar também como a história do seu livro, Benny, mudou a vida do seu filho, da sua filha. Ok, então, a forma mais fácil de entrar em contato comigo, e eu respondo sempre, às vezes posso não responder nas primeiras 24 horas, porque, como já disse, a partir de agora a agenda começa a ficar cheia, já estou a fechar uma série de datas para 2024. Sim, você sendo aqui ainda vai trabalhar? Sim. A forma mais fácil de entrar em contato comigo é através, pronto, exatamente, tenho o meu contacto telefónico e através das redes sociais, Benny e os amigos. Não Benny tem um sonho, porque isto é o título do livro e viram outros Bennys. Então, Benny e os amigos, Instagram, Facebook, que eu respondo. Às vezes pode demorar um bocadinho, porque depois é impossível. Depois, quando vou em trabalho, não é só o trabalho em que eu apareço, é depois todos os bastidores que têm que ser preparados para as sessões seguintes. O livro, como tem esta missão social, ele está bastante acessível. E nesta primeira edição, ainda tenho alguns exemplares, não muitos, mas nesta primeira edição eu ofereço suportes de envio para território nacional. Ok. Já enviei muitos livros para fora de Portugal. E eu não consigo oferecer os portos porque o livro está praticamente a preço de custo. Não é assim tão inacessível para a Europa, espaço Schengen. Para fora da Europa também já mandei, pronto, aí é já um bocadinho diferente, mas não é tão inacessível. Eventualmente, para quem nos ouve fora de Portugal, se fizerem encomenda conjunta, fica mais em conta. Ok. Pronto. E a partir das 10, pronto, posso ser o valor? Sim, sim. Pronto, o livro está a 9€. A partir das 10 encomendas simultâneas fica a 8,5€, por isso, eventualmente, se alguém nos está a ouvir de outra ponta do mundo, e que, claro, aí vai ter que suportar os portos, mas, se calhar, com a comunidade portuguesa ou falantes, né, de língua portuguesa, poderão fazer uma encomenda conjunta, só pagam os portos e são mais económicos porque é só uma encomenda, uma embalagem. Ok. Já vai uma boa dica. Pronto. E falem consigo. Sim. Pode entrar em contacto. Lídia, eu também reforço quem esteve a assistir ao programa do Manhã GTV, se gostou, fale com a nossa convidada, dizer: eu vi você na televisão, gostei muito, quero adquirir o livro, quero falar de uma história, quero compartilhar também um pouco do que é que esse livro fez na minha vida, se você já o tem ou como adquirir. E com certeza vamos ficar todos muito contentes. Lídia, foi um prazer conhecê-la. Muito obrigada. Você é muito querida, muito simpática. Obrigada. E tem um projeto fantástico, ok? Só tive pena de não conhecer o Benny. Mande-lhe um abraço meu. E se quiser vir ao Manhã na TV, as portas estão abertas. Muito obrigada. Foi um prazer tê-la cá. Obrigada. O prazer foi todo meu. E nós assim terminamos o programa. Eu já tenho o meu. Espero que você também possa adquirir o seu, né? Da família Benny e os amigos, e Benny tem um sonho. É um livro muito especial, uma convidada muito especial. E você já sabe que nós estamos de segunda a sexta-feira sempre com projetos, temas super interessantes para si. Se você também tem um projeto, um sonho, gostaria de dar a conhecer em televisão nacional e internacional, fale connosco. Em rodapé estiveram os nossos contactos, fale com a produção, teremos todo o gosto em que esteja cá. Nos despedimos por aqui, mas contamos consigo no próximo programa, sempre ao mesmo horário, aqui na Curiacos TV. Tchau, tchau. Até lá.